Então, gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E antes da gente falar sobre aquilo que Deus colocou no nosso coração, vamos orar pela palavra por este momento. Senhor, nós queremos te agradecer por este momento, porque este é o último domingo de 2020. Um ano difícil, um ano, Pai, onde nós tivemos muitas dificuldades, alguns tiveram perdas familiares, perdas financeiras, tanta situação, mas também um ano que nós vencemos, estamos aqui no último domingo, diante do Senhor para te adorar, e estamos alegres e felizes por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Que o Senhor possa ministrar ao nosso coração nessa noite, que o Senhor possa ministrar sobre a vida de cada um, e que seja um tempo, Deus, precioso, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, na verdade, Paulo escreveu junto com Silas e Timóteo. Aqui a minha tradução fala Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano também é o mesmo conhecido como Silas, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Essa carta foi escrita depois que Paulo enviou Timóteo para Tessalônica. Então, Paulo ele esteve pregou em Filipos, na sua segunda viagem missionária. Foi preso. Filipos tem aquela famosa cena onde Paulo e Silas estão cantando na prisão à meia-noite. Eles são libertos sobrenaturalmente através de um terremoto, e tem a conversão do carcereiro, e depois, por causa daquela perseguição, Paulo e Silas vão para Tessalônica, e eles ministram ali, e depois se levanta de novo uma outra perseguição, e Paulo vai para outro lugar, e Paulo, preocupado com a igreja, ele envia Timóteo para aquela igreja, para saber como eles estavam, porque Paulo passou um tempo com eles, estabeleceu ali uma igreja, e algum tempo depois ele ficou preocupado, achando que talvez aqueles irmãos, devido às dificuldades, devido à perseguição, pudessem estar tendo algum tipo de problema. Então Paulo envia Timóteo para estar com eles. Então Paulo escreve essa carta quando ele recebe o relatório de Timóteo. Timóteo era um jovem que fazia parte da equipe pastoral do apóstolo Paulo, ou da equipe apostólica. Timóteo viajava com Paulo nessa segunda viagem. Então Timóteo foi enviado para ver a situação da igreja. Ele traz um relatório, e depois que Paulo vê esse relatório, Paulo ele fala várias coisas. É uma carta muito gostosa de ler, são 5 capítulos. Ela não tem muita profundidade teológica, tem muitas coisas práticas, mas é uma carta bem interessante, e ela fala, para quem gosta desse assunto, eu sei que a minha filha Flávia e o Marcelo, meu genro, amam esse assunto. Fala sobre a segunda vinda de Cristo, dá ali detalhes da segunda vinda. Então é uma carta bem interessante, e eu quero hoje enfatizar naquilo que Paulo viu na igreja, naquilo que Paulo escreveu à igreja. Na verdade, irmãos, quando nós estamos terminando um ano, nós podemos então fazer um breve relatório da igreja, daquilo que nós vivemos aqui em 2020, e daquilo que nós então podemos observar como pastores. Eu, como pastor, eu agradeço a Deus pela oportunidade que eu tenho de pastorear a vida de vocês. Eu louvo a Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou prestar conta da sua vida diante de Deus. Vocês sabiam disso? Não? Eu vou prestar conta. A Bíblia diz que eu vou prestar conta da vida de cada um. É por isso que às vezes a gente fala de uma forma, pega no seu pé, às vezes a gente mostra o caminho, a gente diz como deve ser, a gente fala por quê? Porque eu preciso falar, não posso ser negligente. Amém? Então, nós sabemos que se um pai e uma mãe abandonarem uma criança, se o pai e uma mãe deixarem uma criança sozinha num apartamento ou numa casa e viajarem, depois voltarem, podem ser presos por negligência. Se um pai hoje não coloca o seu filho na escola, nega isso para o seu filho, nega a saúde, nega a escola, pode ser preso por negligência. E se um pastor não falar tudo aquilo que o Espírito Santo fala que ele deve falar, ele não vai ser preso por negligência. Mas você imagina lá naquele dia, irmãos. Vocês conseguem imaginar aquele dia diante do trono? Deus vai olhar para mim e falar assim: você não falou isso para a minha igreja. Então eu não quero passar por isso, amém? Eu quero falar tudo aquilo que eu tenho sentido da parte de Deus. E eu tenho assim, convicção de que o Senhor vai nos abençoar nessa noite. Eu gostaria de dizer que, além de um relatório, também são alguns conselhos para 2021. Para aquilo que nós devemos levar, não apenas para 2021, mas para toda a nossa vida. Queria começar lendo lá no capítulo 1, versículo 2 de 1 Tessalonicenses.
Então Paulo ele viu alguns motivos de gratidão quando ele recebeu aquele relatório. Ele diz: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o relatório que Paulo teve mostrava uma igreja que trabalhava e uma igreja que perseverava na fé. Irmãos, quando eu olho para a nossa igreja, eu vejo uma igreja que trabalha. Eu vejo irmãos que estiveram aqui hoje às 8 horas da manhã para poder ensaiar domingo, 8 horas da manhã, desse feriadão prolongado. Eles estavam aqui. É verdade que alguns estavam dormindo em cima do instrumento de manhã, mas estavam firmes. Acordaram cedo, vieram aqui para quê? Para que pudessem proporcionar ao Senhor, mas também à igreja, um louvor com qualidade, para que a gente possa distinguir pelo menos o que está sendo cantado. Amém, irmãos? Não é? Então eu vejo irmãos que trabalharam durante todo o tempo. Agora que nós temos 2 cultos devido à pandemia, às 10 e às 18 horas, irmãos que têm vindo às 10 da manhã e também têm vindo à noite para servir, irmãos que têm ficado ali no acolhimento, irmãos que têm trabalhado servindo a ceia, irmãos que têm orado, enquanto nós estamos aqui, queridos, adorando a Deus, né, sentindo a presença gloriosa do Senhor e podendo adorá-lo, muitas vezes derramando lágrimas durante o louvor. Quantas vezes durante o ano nós sentimos a presença do Senhor como igreja, estamos adorando enquanto nós estamos aqui. Existem pessoas que estão fechadas ali no quarto, tem pessoas que estão na sua casa, que não estão cantando, não estão adorando, mas estão com os joelhos dobrados, irmãos, orando para que Deus possa falar ao meu e ao seu coração. Eu imagino que eles estão orando assim: Senhor, fala com aquele irmão cabeçudo, Deus, quebra aquele coração, tem misericórdia, Senhor, dessa igreja. Eu me coloco nesse, eu preciso dessa oração. Eu imagino que eles estão clamando: Senhor, fala às pessoas que estão talvez insensíveis hoje, ó Pai, aqueles que estão presos por demônios, por todo tipo de engano, aqueles que estão presos no pecado. Senhor, tem misericórdia, derrama da sua graça. E talvez a gente chegue aqui pesado, com dificuldade, com toda aquela situação, todo tipo de problema, e quando nós entramos aqui na igreja, começamos a adorar a Deus, de repente algo acontece, você nem sabe o que é, mas eu quero dizer para você, existem irmãos que estão trabalhando um trabalho que resulta da fé, estão orando, estão ministrando, estão crendo, estão nos recebendo, estão preparando todas as coisas para que eu e você possamos estar servindo a Deus. Amém, irmãos? Então esse é o relatório. Quantos e quantos irmãos ficaram responsáveis durante esse ano de complicado, mas ali de abrir o seu computador, né, investiram talvez num celular melhor para poder fazer uma live com você, para poder fazer uma reunião virtual com você. Irmãos que estiveram ali religiosamente, é a maneira de falar, não com religiosidade, né, mas estiveram sempre no mesmo horário, abrindo a sua casa, recebendo os irmãos, ainda que de uma maneira virtual, para poder ministrar, para poder orar, para poder estar juntos, reunindo as pessoas. Quantas vezes eu sei que os líderes dos grupos de relacionamento começaram a perguntar para o irmão: irmão, você está sumido, o que está acontecendo, por que você não veio, por que você não vai? E todo aquele negócio, porque pessoas têm trabalhado, um trabalho que resulta da fé, têm perseverado em servir a Deus, e um esforço motivado pelo amor. Num esforço, irmãos, não pense que é fácil pregar, não pense que é fácil ministrar louvor, não pense que é fácil dirigir um GR, não pense que é fácil estar aqui fazendo isso ou aquilo, não pense que é fácil, nada não é fácil, tudo demanda um esforço. E nós precisamos honrar essas pessoas que trabalharam durante todo esse ano e que têm trabalhado na história da igreja. Amém, queridos? Então nós olhamos para isso e podemos o quê? Nos alegrar por aquilo que Deus tem feito, é um motivo de gratidão. Paulo fala assim: olha, nós damos graças a Deus, sempre damos graças a Deus por vocês, lembrando de todas essas coisas que vocês viveram, uma perseverança que provém da esperança em Cristo Jesus. Irmãos, então eu agradeço a Deus por estar numa igreja que trabalha e que persevera. Temos dificuldades? Temos. Temos falhas? Temos. Mas temos perseverado, amém, irmãos? Temos lutado. No começo do ano nós tínhamos aqui uma câmera que era do Andrei. E o Andrei, então, ele filmava as palavras para depois subir a palavra no canal do YouTube da igreja.
Agora nós chegamos no final do ano com uma equipe de mídia. Hoje eu estou vendo ali várias pessoas que estão ali atrás, trabalhando, né? Mexendo. Um tem um computador específico para o YouTube, tem outro, tem a mesa aqui para o som da igreja, tem tudo, irmãos, tem um operador de câmera ali, tem tudo, tem equipes que estão trabalhando, chegamos, crescemos nessa área. Você que está vendo, os irmãos que estão na igreja, nós investimos para que nós pudéssemos, né, comprar equipamentos com a mínima qualidade para a gente poder, então, entrar na casa dos irmãos e poder estar hoje cultuando a Deus, ainda que alguns, por causa da pandemia, em dificuldades, longe, mas nós estamos juntos, a tecnologia nos uniu. E isso é maravilhoso, irmãos. Não tem como nós não agradecermos a Deus quando olhamos para esse ano e vemos que em meio a tantas dificuldades nós crescemos. Amém? Isso é maravilhoso. Também aqui no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo 13, Paulo escreveu: também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então nós agradecemos a Deus porque temos feito parte de uma igreja onde a palavra do Senhor tem sido acolhida não como palavra de homens, não é a minha palavra ou a palavra dos pastores, mas é a palavra de Deus. E quando nós então damos esse crédito a esta palavra como palavra de Deus e não de homens, a Bíblia diz que essa palavra atua com eficácia, com poder em nós. Então nós podemos desfrutar do perdão de Deus, nós podemos desfrutar, querido, daquilo que Deus está fazendo, nós podemos desfrutar de tantas coisas, e é maravilhoso quando alguém recebe a palavra. Semana passada minha esposa esteve pregando aqui, e ela pregando falou assim: olha, você precisa tomar uma decisão, você precisa desistir. Então, durante a semana, um irmão me procurou, e esse irmão me procurou, nós marcamos horário para conversar, e ele falou assim: pastor, eu quero dizer para você que eu desisto. Eu falei assim: irmão, eu desisto, o que a pastora falou, eu desisto, sabe por quê? Porque eu não consigo mais, eu preciso da ajuda de Deus. E começou então a confessar para mim os seus pecados e as suas dificuldades. E ele pode então desfrutar do perdão de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, do cuidado do Senhor. Por quê? Porque deu crédito à palavra que foi ministrada nesse altar. Amém, queridos? Aquela palavra que você ouve no seu grupo de relacionamento, a palavra, a direção que você ouve do seu discipulador, palavras de Deus, homens que têm orado por você, mulheres que têm chorado por você, pessoas que têm derramado a sua alma diante do Senhor por nós, orando por nós, clamando para que nós possamos vencer. Irmãos, então, quando nós ouvimos a palavra, nós recebemos essa palavra não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, tememos a Deus, conferimos com a Bíblia. Querido, tudo que eu falar aqui, neste púlpito, eu não quero que você aceite como verdade, eu quero que você, tudo que for falado neste púlpito, ainda que seja eu falando, eu quero que você confira com a Escritura. Se estiver algo fora da palavra, você, por favor, não receba. Não receba. Esta aqui é a conduta máxima, esta aqui é a palavra do Senhor, ela está exaltada acima de todas as coisas. A palavra de Deus não precisa ser, querido, trazida para ser adequada à realidade ou a tempos modernos, ela não precisa ser readequada ou ressignificada. A palavra de Deus é eterna. Amém? Ela é a verdade. E nós então submetemos o nosso ministério, a nossa vida à palavra. Então, quando eu recebo a palavra como palavra de Deus, aquilo que está escrito aqui e o que é pregado de acordo com o que está escrito nas Escrituras, a Bíblia diz que ela age com eficácia. Meu irmão, Deus vai fazer toda a diferença na sua vida, na sua família. Deus vai fazer toda, e tem feito toda a diferença na vida daqueles que recebem. E Paulo então ele agradece a Deus porque aquela igreja recebeu a palavra de maneira que a palavra estava agindo com poder na vida deles. Se você for ler a carta, você vai ver que eles não apenas estavam ali recebendo a palavra, mas o evangelho estava sendo divulgado naquela região através daquela igreja. Você vai ver então que
O evangelho estava sendo pregado em toda aquela região através daquela igreja. Você vai ver que eles estavam vencendo perseguições, estavam triunfando debaixo de acusações de coisas terríveis, mas eles estavam triunfando, vencendo, porque confiaram na palavra do Senhor. Paulo, então, ele agradece quando recebe esse relatório. Ele fala: obrigado. Eu, da mesma forma, eu quero agradecer a Deus, porque nós temos históricos aqui de pessoas que têm recebido a palavra. E essa palavra tem mudado a vida das pessoas. Batizamos pessoas nesse ano. Nos alegramos com aqueles que venceram. Nos alegramos, irmãos, com aqueles que creram. Sabe por quê? Porque a palavra, ela age com poder e com eficácia em todo aquele que crê. Amém? Então, motivos de oração no capítulo 3. Eu falei aqui sobre alguns motivos de gratidão, de agradecimento. E agora no capítulo 3, versículo 12... Paulo, ele ora por aquela igreja, e ele fala assim, 1 Tessalonicenses 3,12, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm, uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Paulo, então, ele escreve aqui um desejo em forma de oração, que o nosso amor cresça a ponto de transbordar. Irmãos, ele reconhece que aquela igreja andava em amor, e ele agradece a Deus por isso, mas ele faz uma oração: olha, que o nosso amor cresça mais ainda, a ponto de transbordar. Irmãos, algo que transborda, imagina eu enchendo esse copo de água aqui, se eu for enchendo ele vai transbordar, e a água vai ser derramada aqui, vai molhar a mesa, vai molhar o chão, iria molhar aqui as coisas que estão próximas. Então transbordar, irmão, significa impactar, influenciar, tocar, transformar as coisas, a realidade ao seu redor. As coisas aqui estão secas, mas se esse copo transbordar, logo, logo elas estarão molhadas. Meu irmão, se você transbordar do amor de Deus, se o amor de Deus crescer em nós como igreja, a tal ponto de transbordar, nós vamos tocar aqui essas vizinhanças, amém? Nós vamos tocar as vidas aqui. A equipe de missões urbanas saiu entregando cartões de Natal aqui nessa rua. As pessoas receberam com alegria, as pessoas receberam com gratidão, sentiram-se amadas, sentiram-se fortalecidas, agradeceram a Deus. Uma coisa tão simples, irmãos, um simples cartão de Natal, com uma palavra de oração, com uma bênção. E as pessoas receberam com tanta alegria. Sabe por quê? Porque um dia Deus tocou o coração dos irmãos das missões urbanas e falou assim: olha, vocês podem fazer algo simples, mas que vai mostrar o meu amor por essas vidas. Então eles foram ali para fazer isso. E enquanto eles estavam lá, não sei se eles sabem, imagino que eles sabem, mas que aqui na nossa equipe de intercessão, a nossa líder de intercessão, toda vez que ela entra na igreja, ela ora pela vizinhança. Todas as vezes que ela entra na igreja, ela ora pela vizinhança. Ou seja, está regado por oração. É amor, querido, em forma de ação. É amor que transborda do nosso coração e faz com que eu e você venhamos a agir de uma maneira diferente. É um amor que vai transbordar da sua vida e vai alcançar o seu marido, a sua esposa. É um amor que vai transbordar da sua vida e vai alcançar os seus filhos. Ou se você é filho, o amor que vai transbordar e vai alcançar os seus pais, os seus irmãos. É o amor de Deus que vai transbordar e alcançar os seus parentes, seus avós, seus tios, não sei, ou então o amor que vai transbordar e vai tocar nos seus colegas de trabalho, e eles vão perceber que há algo diferente em você. Quantos aqui conhecem pessoas no trabalho que são diferentes? Quantos aqui eram incrédulos, quando você não conhecia Jesus, estava longe de conhecer a Deus, e você então via um colega de trabalho, e você falava assim: nossa, que esse cara é diferente. Quantos? Deixa eu ver. Quem teve essa experiência? Alguns irmãos aqui tiveram essa experiência. Eu tive essa experiência. Eu não queria saber de Deus, não queria de nada, mas eu via pessoas que eram fiéis. Eu tinha amigos que se diziam cristãos, professores de escola dominical, que bebiam junto comigo, a gente bebia junto, a gente falava coisas que são assim, proibidas de se falar num púlpito, em qualquer lugar. A gente falava de tanta coisa, falava contra a família, contra todo tipo de situação, e eram cristãos. O cara até dava aula em escola dominical de uma igreja.
Mas eu conhecia homens de Deus que faziam a diferença. Eles faziam toda a diferença porque andavam em amor, andavam em santidade. O amor deles transbordava. Eles oravam por nós. Embora eu fosse o último da lista, já me contaram isso. Mas ele orava por mim, ainda que eu fosse o último da lista. E o Senhor então teve a oportunidade de alcançar o meu coração. Sabe por quê? Porque o amor transbordou através da vida de alguém. Isso é maravilhoso, querido. Você não tem desejo de ser esta pessoa onde o amor vai transbordar e vai alcançar vidas. Veja que é o motivo de oração de Paulo pela igreja, que o amor de vocês possa transbordar. Olha, que o coração de vocês seja fortalecido, que os nossos corações possam ser fortalecidos para sermos irrepreensíveis. Ou seja, uma conduta, algo que vai louvar e glorificar o Senhor como igreja. Irmãos, que coisa maravilhosa. Também aqui este relatório mostra que Paulo pede que eles tenham uma ação recíproca de uns para com os outros. Lá no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, verso 11. Paulo escreveu para eles: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Ou seja, Paulo então ele reconheceu que havia isso. Havia essa prática de exortação, havia essa prática de edificação mútua na igreja. Então, amados, isso era tremendo, mas ele fala: olha, continuem fazendo isso. Vocês já fazem, mas continuem fazendo isso. Uma igreja abençoada, irmãos, é uma igreja que se importa com o outro. Nós não podemos ver a igreja como lugar para consumir as coisas. Nós vamos no supermercado, irmãos, e eu sei que você tem preferência por um ou outro. Talvez você goste de ir naquele tipo de supermercado porque ali tem a marca do molho de tomate que você gosta. Ou você gosta de ir naquele mercado porque ele tem um preço melhor. Ou então você gosta de ir naquele mercado porque ele tem uma variedade maior de hortifruti. Eu não sei, mas você vai lá para consumir algo. A igreja não é um lugar para consumir uma palavra, um louvor ou uma bênção. A igreja é um lugar para adorar a Deus, onde nós nos reunimos e juntos nós construímos o reino. Edificamos uns aos outros, abençoamos uns aos outros. É o lugar onde o Senhor une propósitos, onde Deus colocou valores do Evangelho no meu coração, como líder da igreja, e são os mesmos valores que estão no teu coração. Então nós temos a alegria de caminhar juntos para construir o reino da maneira que o Senhor tem falado conosco. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu tenho uma alegria, queridos. Eu lembro quando eu viajava a trabalho e às vezes ficava longe. Eu lembro que eu fiz uma viagem longa e fiquei alguns dias, alguns domingos fora da igreja. E quando eu voltei, chegou uma pessoa e falou assim: pastor, nós sentimos muito a sua falta. E eu falei para ele assim: irmão, eu que senti a falta da igreja. Eu que sinto falta, porque quando nós não estamos juntos, irmãos, nós ficamos fracos, ficamos enfraquecidos. Mas quando chega domingo, eu tenho o privilégio de vir aqui ver vocês. Quando eu não vejo um de vocês, eu fico triste, irmãos. É ruim quando você vem aqui e sente falta do irmão. Faz tempo que o irmão não vem, faz tempo que o outro não vem. A gente fica triste, a gente fica preocupado. Mas quando nós estamos juntos, é uma alegria tão grande, irmãos, porque podemos nos exortar e nos edificar mutuamente. Eu louvo a Deus porque esta igreja faz isso. Eu louvo a Deus por aqueles que se dispuseram a discipular vidas. Eu louvo a Deus por aqueles que se dispuseram a ser discipulados. Eu louvo a Deus pelos grupos de relacionamento que têm caminhado. Então temos pastoreado vidas através daqueles que dirigem os grupos. Temos vivido esta realidade através dos nossos adolescentes, as crianças, os jovens. Temos vivido esta realidade, irmãos. Não é fácil. Há luta, há falhas. Talvez uma ou outra pessoa, eu estou falando aqui, você fala assim: mas ninguém cuidou de mim. Meu irmão, eu quero te pedir perdão publicamente, se você não se sentiu cuidado, se você não se sentiu valorizado. Mas eu quero dizer para você que se alguém nos procurar e falar assim: olha, não estou sendo cuidado, não estou sendo, tem alguma coisa errada comigo, irmãos, se você nos procurar, nós vamos reparar essa falha imediatamente. E se nós não pudermos ajudar você, nós vamos achar alguém que possa, porque o nosso objetivo é servir você. Se Deus não estiver aqui, não tem sentido. Vocês concordam, irmãos? Se Deus não estiver aqui, não tem sentido. Se nós não pudermos nos ajudar mutuamente, edificarmos uns aos outros, todos nós podemos ser exortados, edificados, quando nós estamos debaixo
do corpo, debaixo da ação do Espírito, através do corpo de Cristo. Deus colocou a sua multiforme sabedoria, a sua multiforme graça na igreja, e nós então podemos viver isso. E eu gostaria de ter aqui o que eu chamo de conselhos para 2021. Na verdade, conselhos para toda a vida, a partir do versículo 16 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Capítulo 5, verso 16. Primeira coisa, alegrem-se sempre. Irmãos, isso é um conselho para nós. Você pode se alegrar, e eu posso me alegrar. Se nós não tivéssemos esta capacidade de nos alegrar, a Bíblia não diria para você se alegrar. A alegria parece que é um sentimento que você pode trazer ao seu coração. Porque tem dia que a gente acorda triste, não é verdade, irmãos? Tem dia que a gente acorda, hoje estou meio chateado, estou meio indisposto, tal. Então, aí a gente deixa, então acontece uma ou outra situação e a gente permite que aquela situação nos entristeça, mas a palavra do Senhor diz, alegrem-se sempre. Você pode conduzir a sua vida, irmãos, para a alegria do Senhor. Você pode então viver, tem pessoas que têm como estilo de vida a tristeza, a reclamação, a murmuração. Hoje de manhã eu contava um testemunho de um dia eu estava indo para o banco, no lugar que eu trabalhava, era um lugar grande, amplo, então tinha um gramado bonito e a gente estava andando, eu com meu colega de laboratório, estávamos indo juntos, e de repente veio vindo uma pessoa no sentido contrário, ele estava voltando do banco e a gente estava indo. E esse meu colega, então, ele começa a falar assim, ô João, eu não lembro o nome dele, né? Mas vamos supor que é João. Ele falou assim, ô João, tudo bom? Olha que dia maravilhoso, olha que gramado lindo, que lugar agradável que a gente trabalha, olha que sol, cara, que coisa tremenda, que bom que nós estamos empregados, olha que bom que a gente está com saúde, a gente pôde vir para o trabalho hoje. E ele falando com uma alegria, eu achei estranho, assim, do nada, né, de graça. E o outro olhou assim e disse, não, tudo bem e tal, passou assim até meio assim sem graça, porque estava tão esfuziante de alegria o meu amigo. Aí a gente passou por ele e eu falei assim, nossa, o que aconteceu? Ele falou assim, você não conhece ele, né? Eu falei assim, não conheço, só de vista. Eu falei assim, esse cara, toda vez que eu encontro ele, ele reclama. Ele reclama do trabalho, ele reclama do sol, ele reclama de tudo. Eu não aguento mais ouvir esse cara reclamando. Então, o que eu faço? Eu já chego, eu já jogo o dia lá em cima, já falo tudo de bom que está acontecendo, porque aí ele fica sem graça. Ele parou, eu descobri que quando eu faço assim, ele para de reclamar. Irmãos, não é uma boa dica? Se você pode falar isso para o diabo, olha Satanás, que dia lindo. Está chovendo, mas foi o meu Senhor que fez chover. Sabe de uma coisa? Daqui a pouquinho você vai ser destruído debaixo dos meus pés. Eu posso estar com esse problema, mas eu vou para a glória, viver com o Senhor para sempre. Eu sou amado de Deus, sabia? Você vai para o inferno, lá para o lago de fogo, e eu vou para a glória. Aleluia! Eu me alegro na esperança, eu me alegro em Deus, eu me alegro porque Ele me ama, eu me alegro porque a minha leve e momentânea tribulação, ela não pode ser comparada com o eterno peso de glória que Deus está preparando para a minha vida. Então você se alegra em Deus. Irmãos, tem pessoas que adquiriram o costume de reclamar da vida, de murmurar, tudo está ruim, tudo está ruim, tudo está ruim. E é ruim você ficar perto de uma pessoa dessa, mas é gostoso você estar perto de pessoas alegres, irmãos. É gostoso você estar perto de pessoas, eu não vou citar por nome, mas a Adriana sabe de quem eu estou falando. Existe uma senhora que a vida é complicada, a vida é difícil, às vezes com dificuldade financeira, às vezes com dificuldade dos filhos, às vezes com tanta dificuldade, tanta luta, mas sempre tem um sorriso no rosto, sempre tem uma palavra de fé, sempre tem uma palavra de esperança, sempre tem uma palavra de vitória. Então Deus tem conduzido essa irmã. Amém, irmãos? Então nós temos que ter isso, nós temos que ter essa disposição de nos alegrar sempre. Versículo 17, orem continuamente. Irmãos, nós precisamos orar, porque quando nós oramos, nós colocamos as coisas diante do Senhor. Orar é confiar em Deus, orar é depender de Deus. Você sabe que eu tenho um termômetro. Quando eu começo a ficar irritado com o assunto, quando eu começo a ficar irritado com uma situação, significa que não estou orando por ela.
o que deveria orar. Porque quando eu estou orando, irmãos, eu lembro quando eu fui vender minha casa. Há muito tempo eu não estava vendendo, mas eu estava orando, porque eu precisava vendê-la. Mas eu não tinha colocado para nada, e apareceu alguém querendo comprar a nossa casa, e pagou o que eu pedi. E a Adriana falou assim: Marcelo, você tem certeza? Eu falei assim: meu amor, eu estou orando, e eu tenho certeza. Acabou a discussão, acabou a conversa. A Adriana ficou tranquila, porque ela sabia que eu estava orando por aquela situação. E o Senhor então nos deu vitória naquele assunto. Irmãos, às vezes nós precisamos orar sobre situações que nos afligem. Orar com tranquilidade, porque orar é confiar em Deus. Orar é depender de Deus. Orar, irmãos, é demonstrar que você precisa do Senhor. Se nós oramos pouco, é porque achamos que vamos resolver da maneira como nós sabemos e da maneira como nós achamos que podemos resolver. Mas quanto mais a gente ora, mais Deus se apropria daquele problema e Ele vai resolver. Orar é colocar a situação nas mãos de um Deus poderoso e de um Pai amoroso. Amém, irmãos? É assim que funciona, quando você apresenta um problema para a pessoa e você sabe que ela vai resolver. É a mesma coisa que a Adriana fala para mim, assim: Marcelo, a cozinha de hoje é sua. Ela descansa. Né, amor? Ela sabe que eu vou resolver. Fica tranquila. Sabe que eu vou lavar a louça, vou arrumar tudo, vou deixar tudo certinho. Mesma coisa quando eu falo assim: meu amor, eu gostaria de tomar um café. Pode deixar que eu faço, eu fico tranquilo, porque eu sei que vai sair o melhor café, cheio de amor, cheio de carinho, cheio de cuidado. Então orar, irmãos, é quando você coloca essas questões diante de Deus. Ore continuamente, creia. Verso 18: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Irmãos, gratidão é a chave que abre a porta para milagres. Amém? Gratidão abre a porta para milagres. Quando você é grato, as pessoas, elas percebem a diferença em nós. Quando você é grato a Deus, então misericórdia. Irmãos, imagina que você sempre faz um favor para alguém. Você imagina que você sempre dá, um chocolate para alguém. Você dá o chocolate, a pessoa não fala nada. Você dá o chocolate, a pessoa nem agradece. Você dá o chocolate, a pessoa não fala nada. Da terceira vez, você fala assim: não vou dar o chocolate para ela, nem está se importando. Você não quer dar algo para alguém que não é grato. Da mesma forma, quando nós temos gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, irmãos, isso nos aproxima de Deus. Isso traz intimidade para com o Senhor. Quando você é grato do fundo do seu coração: Deus, obrigado pela minha vida. Deus, obrigado pela minha família. Deus, obrigado pela sua palavra. Senhor, obrigado pela minha igreja. Pai, obrigado pela vida dos irmãos. Obrigado, Deus, por isso. Obrigado por aquilo. Em todas as circunstâncias. É claro que você não vai agradecer pela dificuldade que você está vivendo, mas dentro da dificuldade você pode agradecer a Deus, porque nós temos esperança que Deus vai mudar aquela situação. Nós não vamos agradecer a Deus pela enfermidade: obrigado, Deus, porque eu estou doente. Não, mas mesmo doente eu posso agradecer a Deus: Deus, obrigado, porque eu sei que a Tua graça me basta e o Senhor me sustenta. E o Senhor já está providenciando a cura para mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me sustentado mesmo nesse tempo de dificuldade. Obrigado, Senhor, não importa, a Bíblia diz: em todas as circunstâncias. Tenha gratidão no seu coração, irmãos. Seja grato e você vai ver que Deus fará coisas maravilhosas. Verso 19: não apaguem o Espírito. Irmãos, o Espírito Santo não pode ser apagado, amém? Não tem como você apagar o Espírito Santo é Deus. Mas o que Paulo está dizendo é que você não pode apagar o agir do Espírito na sua vida. É o Espírito Santo que nos revela a palavra. É o Espírito Santo que nos revela aquilo que Deus deu para nós. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo, se não me engano, 2, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Amém, irmãos? O Espírito Santo revela aquilo que os ouvidos não ouvem, aquilo que os olhos não veem, o Espírito revela. Coisas espirituais.
O Espírito Santo revela o amor, revela a bondade, revela a palavra. O Espírito Santo nos unge com poder, nos capacita para vencer, nos capacita, irmãos, para enfrentar toda e qualquer situação. O Espírito Santo mostra as coisas que nós não podemos ver naturalmente. O Espírito é aquele que age em nós. E se eu desprezar o agir do Espírito, o que vai ser da minha vida? Se eu não buscar a ação do Espírito na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério, em qualquer área que eu trabalho, qualquer área que eu atuo, o que vai ser de mim? Então eu não posso apagar o Espírito. Está aí um conselho para você, para 2021. Não apague o Espírito, de maneira nenhuma. Amém? Versículo 20 e 21 eu vou ler juntos. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então é interessante, irmãos, a Bíblia falando que nós não podemos desprezar a profecia. Nós sabemos que a profecia do Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 14, fala que a profecia ela edifica, ela exorta e ela consola. Profecia, queridos, não é muitas vezes adivinhação, isso é outro dom. A palavra de conhecimento revela fatos que estão ocultos. A profecia no Novo Testamento, ela não tem um teor de revelação, mas ela tem um teor de edificação e de exortação, e também de consolo. A Bíblia então diz, não desprezeis, ou não tratem com desprezo aquilo que foi falado, as profecias. Não trate com desprezo, irmãos. Algumas vezes eu sinto que existe um desprezo em algumas pessoas na igreja. Não aqui na nossa igreja, mas na igreja de Cristo. Desprezam princípios, desprezam situações, desprezam coisas que são faladas abertamente e vão totalmente contra aquilo que é dito. Irmãos, quando nós desprezamos, quem vai sair perdendo somos nós mesmos. Precisamos estar atentos a isso. Então, o que é que Deus tem falado ao teu coração? O que Deus, às vezes, irmãos, eu vejo que a gente prega, ou então mesmo eu estou aqui, a gente vê pessoas que estão chorando, pessoas que estão recebendo a palavra, pessoas que respondem ao apelo que foi feito, pessoas que fazem declarações, mas depois não vivem aquilo que falaram. Por quê? Porque enquanto está sendo pregada a palavra, está sendo liberada a profecia do Senhor, e a pessoa então foi tocada por aquilo, e ela assumiu um compromisso, ela assumiu então a atitude de querer mudar, de querer adequar a sua vida àquilo que Deus estava falando no momento, e naquele momento ela faz isso, mas depois ela vive como se não tivesse feito aquele compromisso. Sabe por quê? Isso significa que quando você virou as costas, nós esquecemos aquilo que foi falado. E isso é ruim para você, isso é ruim para mim. Se nós desprezarmos as profecias, não podemos tratá-la com desprezo, mas põe à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo de 2020, foi o tempo de você ver o mundo através de uma telinha do celular, ou você está vendo o mundo através da tela do celular, do seu computador. Nós todos estamos ligados à internet, vendo todo tipo de vídeo, assistindo todo tipo de live no Instagram, conversa dos famosos, conversa não sei do quê, pregadores famosos, todo tipo de estudo, todo tipo de aula, todo tipo de coisa. E existem coisas que não estão de acordo com a doutrina que nós vivemos. Existem situações que não estão de acordo com aquilo que cremos. Então nós podemos ouvir todas as coisas, mas temos que colocar coisas às provas. Por exemplo, que eu estava dizendo, tem um pastor muito famoso no Brasil, que ele disse que a Bíblia precisava ser ressignificada, para que alguns tipos de pessoas pudessem ser aceitas na igreja. Então a Bíblia precisava ser atualizada. Irmãos, não tem como nós olharmos para uma situação dessa. A Bíblia não precisa ser atualizada. Você vê que nós estamos lendo a palavra aqui, ela é atual, irmãos. Como não é atual uma palavra dessa? O Senhor não mudou. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Ele não mudou, por que Ele iria mudar o que Ele disse? Só porque você e eu podemos achar que seria mais fácil de outra forma? Não, não é. E aqui, se você for ler a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala, quando nós estivermos aí pregando para vocês, nós não usamos de bajulação, não bajulamos vocês, nós não pervertemos a verdade com ganância para ganhar dinheiro, não, nós
Falamos para vocês a mensagem que nós recebemos de Deus, irmãos, e da mesma forma nós temos nos colocado aqui nessa igreja. Nós não abrimos mãos de princípios por questões financeiras, por facilidade, ou por medo de sermos rejeitados, ou por medo de sermos perseguidos, não. Seja a verdade de Deus exaltada em todo o tempo, irmãos. E o que vai acontecer comigo, com você, é outra questão, é problema do Senhor. Quantos têm esse coração? Cuidado, irmão. Cuidado, que vai que levanta uma perseguição, você vai ter que manter. Vocês já pararam para pensar que 2021, daí para frente, pode ser pior? Vocês não acreditam que a igreja pode ser perseguida? Eu acho que vai ser, irmãos. A igreja vai ser perseguida. Talvez não agora, mas mais para frente, eu acredito. Mas nós estamos aí firmes para louvar a Deus. Então, irmãos, põe à prova tudo aquilo que você ouve. Tem todo tipo de música, irmãos, tem músicas que nós cantamos que tem erros bíblicos. Toma cuidado, irmão. Isso para não falar de música do mundo, irmãos. Não vou falar. Tem letras demoníacas. Existem letras que são demoníacas e o crente ouve e canta. E bate-palma. Tem músicas que são alusão a coisas totalmente contrárias à palavra. Totalmente contrárias. E os irmãos postam no Instagram, postam no Facebook. Todo feliz, bota lá um videozinho legal do TikTok, Tok-Tik, sei lá como é que fala aquele negócio lá. Né? Bota um videozinho bonitinho, com uma musiquinha bonitinha e vai indo para o inferninho. Está amarrado, irmãos. Nós temos que estar atentos, afastem-se de toda forma do mal, está aqui no versículo 22. Então a gente como igreja, e eu como pastor, como líder, eu preciso alertar vocês, porque eu preciso falar. As pessoas falam para mim assim, nossa pastor, eu queria ter uma família igual a sua, uma família abençoada. Eu falo assim, irmãos, a família igual a minha, música do mundo não entra na minha casa. Alguns tipos de filmes não entram na minha casa. E alguns tipos de vocabulários não entram na nossa casa. Nunca entraram. Não entram. Alguns tipos de literatura não entram na nossa casa. Então, irmãos, para você viver algo, você precisa semear, porque a Bíblia diz que de Deus a gente não pode zombar, irmãos. Aquilo que o homem semeia é aquilo que o homem colhe. Então, o que é que nós estamos semeando? Sabe o que vocês vão colher na vida do Noah? É o que vocês estão semeando hoje. O Noah tem 1 ano e pouco, né? A Elisa tem alguns meses. O meu neto está aí na barriga da Flávia, até que enfim. Né? Está chegando meu neto no meio do ano que vem, ou a minha neta, não sei, nós não sabemos ainda. Mas, irmãos, eu estava hoje aqui, ajoelhado durante o louvor, enquanto o pastor Paulo ministrava dia e noite, suba a ti a nossa adoração, eu dobrei os meus joelhos aqui durante o louvor, e sabe que eu estava orando entre muitas coisas, eu falei assim, Deus, eu quero influenciar a vida do meu neto para o bem, eu quero influenciar a vida desse bebê, para que ele possa ver no vô dele, um homem de Deus, eu quero chorar junto com ele. O Adilson e a Fernanda estão em casa, esses dias vieram para o Natal, estão em casa, estiveram conosco no culto hoje. Ontem nós estávamos tomando café da manhã em casa, com um tempo mais tranquilo. Então eu comecei a contar para eles o meu testemunho, e aquele testemunho, irmãos. Sabe aquele testemunho que eu conto aqui na igreja, que eu vi a irmã, e eu senti que eu era separado de Deus, então eu vi o rosto da irmã brilhar, e eu falei assim, Deus, eu não quero mais sentir isso, eu quero estar perto do Senhor. Muita gente já ouviu, eu comecei a contar para eles o testemunho da minha vida. E ali, daqui a pouco, a hora que eu vi, estava eu chorando, a Fernanda chorando, o Adilson chorando, a Adriana chorando, estavam nós 4 chorando ali diante de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu clamo a Deus por ter mais conversas espirituais na minha mesa. Eu clamo a Deus para que os meus netos possam chorar comigo quando eu estiver contando para eles o testemunho da minha conversão. Agora, para isso, nós precisamos entender que nós precisamos semear corretamente. Você pode dirigir o assunto da sua casa. Você pode dirigir as músicas que você toca na sua casa. Querido, o ambiente da sua casa precisa ser uma extensão da igreja.
Irmão, você não pode viver algo aqui para viver outra coisa lá, não adianta isso. Eu quero dizer para você, como seu pastor, e uma palavra de pastor para você, meu irmão, não se engane a si mesmo, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, meu amado, se nós queremos viver algo diferente em 2021, nós precisamos começar a semear agora. É impossível você ter uma vida diferente semeando as mesmas coisas. É impossível nós termos uma família diferente semeando as mesmas coisas. É impossível termos um ministério frutífero diferente semeando as mesmas coisas. Não, vamos mudar a nossa semeadura, vamos santificar a nossa semente, vamos chorar, vamos clamar, vamos buscar a Deus, vamos fazer algo diferente em Deus, no Senhor, vamos viver com santidade. Vamos nos afastar de toda forma do mal, e você vai ver, querido, que a glória do Senhor vai brilhar sobre a sua casa. Nós vamos ver, irmãos. Quantos a gente conversa com as pessoas, todo mundo sonha em ter uma vida com Deus. Todo mundo sonha e fica assim, mas olha, Deus não me fez assim. Irmãos, Deus também não me fez assim, Deus não fez ninguém assim, querido. Depende muito da nossa resposta. O que a minha esposa pregou é uma parceria. Deus já deu a sua palavra, Deus já deu as suas promessas. O Senhor já morreu na cruz, Ele estendeu a mão na cruz, pregaram as suas mãos, o sangue escorreu. E ali Ele clamou, está consumado, ou seja, a minha parte eu fiz, está consumado. Agora que Ele depende da minha e da sua resposta ao Senhor. É como num jogo de futebol, Ele passou a bola para nós, e aí, o que você vai fazer? Se eu fosse você, passava a bola de novo para Ele, irmão. Chutar a bola com o Senhor, agora vai, unge a bola, santifica essa bola e me devolve, que aí eu faço o gol. Vamos olhar para o Senhor com olhos diferentes, amém? Olha só o verso 23, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, é uma vida completa, a vida plena, aquilo que Deus tem, todas as áreas da sua vida, que o Senhor toque cada área, a sua vida espiritual, a alma fala da nossa vida emocional, o corpo fala, querido, da nossa vida física, dos nossos sentidos físicos. Irmãos, que toda a nossa vida esteja totalmente santificada, separada para o Senhor, que toda a nossa vida, que todo o nosso ser, que tudo aquilo que somos, esteja totalmente voltado para o Senhor, para a sua glória. Irmãos, e vai ser bênção, amém? É bênção. E ele termina dizendo assim, aquele que os chama é fiel e fará isso. Se o Senhor te chamou, Deus quer fazer algo na sua vida. Se o Senhor te chamou, Ele quer fazer a diferença na sua vida. Se o Senhor te chamou, Ele pode, Ele deseja e Ele vai fazer. Então somente se coloque diante do Senhor. Eu já briguei muito com Deus, irmãos, porque eu vejo aqui a palavra dizendo que eu preciso me afastar de toda forma de mal. Aí termina dizendo assim, aquele que é fiel, aquele que os chama é fiel e fará isso. Eu falo assim, Deus, mas o Senhor que vai fazer ou sou eu que vou fazer? Quem já teve essa dúvida? Deixa eu ver se tem um irmão sincero aqui. Obrigado, irmãos. Se o Senhor pede para fazer assim, olha, não apague o Espírito, não apague o Espírito. Quem que não? Eu não posso apagar o Espírito. Mas depois termina dizendo que Ele que vai fazer isso. Irmãos, na verdade, é uma incógnita. Eu acho que é um segredo que Deus guarda, bem trancado. Mas quando eu leio essas coisas, eu entendo que existe uma parte que eu devo responder ao Evangelho. E ainda que eu não queira, irmãos, eu vou falar para vocês. Eu aprendi a orar sem vontade de orar. Sabe o que eu orava? Eu falei assim, Senhor, eu estou orando e eu estou sem vontade de orar. Então me dá vontade de orar. Eu orava para ter vontade de orar, irmãos. Que doideira, né? Mas quando você começa a entender que a vida cristã, ela não é de acordo com a minha vontade, mas é de acordo com a minha obediência. A vida cristã é uma vida de posicionamento. Eu me posiciono aqui em Deus. E daqui ninguém me tira, nem o diabo me tira. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu me posicionei aqui.
Ora, se alguém está em Cristo, é nova criatura, eu estou aqui, eu sou nova criação, nada pode me separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Vai ser angústia? Não vai ser. Vai ser enfermidade? Não vai ser. Vai ser altura, profundidade, anjo, demônio, perigo, morte, espada, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu me posicionei do lado dele, eu estou com ele. Irmãos, então todas as minhas atitudes devem ser atitudes de obediência. E não atitudes de, hoje eu estou sentindo, hoje eu não estou sentindo. Irmãos, tem dia que eu pego o violão e eu toco meu violão sem vontade, eu adoro a Deus, muitas vezes sem estar com vontade. Mas eu, como Paulo fala, eu esmurro meu corpo, reduzo meu corpo à escravidão. Do que Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo que era ele que mandava no corpo dele, e não a vontade dele que mandava nele. Eu quero dizer para você, meu irmão, é você que manda na sua vontade, não é a sua vontade que manda em você. Quantos recebem essa palavra? Amém? É você que manda. Você que manda. Então alegre-se. Busque a Deus. Creia em Deus. Creia que Deus vai fazer. Ele vai fazer. Coloque-se debaixo da poderosa mão de Deus. E você vai ver a diferença na sua vida. E quando você menos perceber, nós vamos estar aí terminando o ano de 2021. Na presença do Senhor. Vamos olhar para trás e vamos dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui. Até aqui, e o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. São declarações de fé, declarações de ousadia, declarações de confiança em Deus. Queria chamar aqui o pastor Paulo, vamos cantar aquela canção, Paulo, que nós cantamos de manhã. Que a nossa vida, irmãos, seja uma vida de adoração a Deus. Dia e noite suba a Ti a nossa adoração. E a adoração não tem a ver com música. Adoração tem a ver com vida, adoração tem a ver com atitudes de fé, adoração tem a ver com atitudes de amor, a adoração tem a ver com orações, com palavras de louvor, tem a ver com música também. Mas cada vez que você fizer uma atitude de amor, cada vez que você renegar a sua carne contra o pecado e você buscar a Deus, cada vez que você viver com o Senhor, cada vez que você tiver uma atitude de fé, a sua adoração está subindo ao Senhor como aroma suave. A nossa adoração não se baseia e não se limita a este tempo que nós temos aqui de louvor, 30, 40 minutos. Não é isso, irmãos. Também não se limita ao tempo que você está ali ouvindo o seu louvor na sua casa. É bom, é gostoso, mas a adoração tem a ver com o momento que você está dirigindo, tem a ver com o momento que você está estudando, tem a ver com o momento que você está no supermercado fazendo compras, tem a ver com o momento que você está na rua, tem a ver com cada minuto e cada atitude da nossa vida. Que em 2021, dia e noite, subam a nossa adoração, o nosso louvor diante do Senhor. Eu queria terminar cantando essa canção nessa noite. Depois eu quero orar por você. Amém, irmãos? Quantos querem semear para a glória de Deus? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos irmãos que estão aqui. Orar por aqueles que nos acompanham nas suas casas. Ó Pai, para que, ó Pai, a nossa adoração possa subir ao Senhor continuamente como aroma suave. As nossas atitudes, o nosso coração, o nosso olhar, ó Pai, aquilo que ouvimos, aquilo que falamos, o ambiente onde estamos, ó Pai, que seja feita a diferença, e nós, assim, agradecemos a Deus pelas coisas boas que vivemos nesse ano, porque até aqui o Senhor cuidou de nós. Um ano difícil para muitos, ano complicado para muitos de nós, mas o Senhor nos sustentou, o Senhor nos trouxe até aqui. Hoje é o último domingo de 2020, estamos na sua presença. Oramos, ó Deus, para que o Senhor receba toda a glória e toda a honra, e que 2021, cada dia, cada domingo, possa subir diante do Senhor a nossa adoração. Amém, querido?